Estamos de volta com Família na Real e se você ainda não mandou sua sugestão de tema ou dúvida para a gente, pode enviar pelo número que aparece aí na sua tela. Se preferir, aponta a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela, que assim vai direto para o nosso contato, certo? Bem, hoje eu recebo aqui a psicóloga clínica, a doutora Daniele Bandeira, que também é educadora parental, advogada e mediadora de conflitos. Nós estamos tratando sobre a utilização dos eletrônicos no contexto familiar e outras rotinas, como por exemplo a escolar. E agora a gente vai aqui dar continuidade ao nosso bate-papo falando sobre a lei, né? Daniele, nós sabemos que existe uma lei agora. Isso. Foi o maior comentário nas redes sociais, né? Recentemente nossos filhos chegaram com essa notícia, inclusive já tive reunião na escola da minha filha que até o tablet eu tive que ir lá assinar uma autorização por escrito para que ela consiga realizar algumas atividades no tablet, mas o celular já foi proibido. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa lei, sobre a sua opinião, sobre os impactos, sobre a importância dela para os nossos filhos de um modo geral também. Essa lei ela é muito importante, Rosa, porque ela segue uma tendência mundial. Então, por exemplo, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, já países europeus já tinham leis, têm leis desde essa época que regula o uso do celular e dos eletrônicos nas salas de aulas, né? Então é uma tendência mundial. Primeiro ponto é esse. Então levando em consideração que o Brasil é o país mais ansioso, o Brasil é o país que utiliza o maior número de tempo nas redes sociais, isso é fundamental. Segundo ponto é, a lei objetiva exatamente proteger a nossa saúde mental. Esse é o principal objetivo. Porque se verifica que os celulares, principalmente os celulares, ele comprometia o aprendizado e comprometia a interação social. Então, em vez crianças e adolescentes já muito pequenos, em vez de estar no momento do recreio, interagindo, brincando com as brincadeiras analógicas, vamos dizer assim, estavam lá conectados, né? Se preocupando em ver, em dar respostas e olhando o que estava acontecendo, e não em detrimento da interação presencial, né? Então, em vez de estar praticando aquele esporte, jogando, enfim, olhando o uso excessivo do celular nesse momento. Então, crianças e adolescentes deixavam de interagir, exatamente, olhar, escutar, brigar, brincar, ou seja, ser pessoas no presencial para ser pessoas no virtual, certo? E o aprendizado também, porque aquela questão, eu estar de posse do meu celular muito perto comigo, não é? Vem aquela curiosidade. Então, criança e adolescente tem uma força de caráter incrível que se chama curiosidade. Isso é excelente. Só que a curiosidade também em excesso causa prejuízo. Sim. E estarmos de posse com esses aparelhos incita a nossa curiosidade, essa necessidade de estar ali olhando, verificando, né? Então verificamos o e-mail, o WhatsApp, não é? São muitos. Isso, os jogos que de repente estão. Então as crianças faziam tudo isso, em detrimento de estar prestando atenção na sala de aula, de estar participando. É claro que tem também a questão pedagógica, né? É necessário ter as atividades pedagógicas, é necessário, então o objetivo não é excluir totalmente isso das crianças, porque o mundo virtual existe, ele é necessário, existe inclusive os benefícios, agora é preciso equilíbrio nisso tudo. Então vai ter atividades pedagógicas na sala de aula com o uso dos eletrônicos. Até porque pesquisas, internet... Sim, inteligência artificial... Tudo é necessário o uso, isso é mas necessário. Desde que supervisionado. Aprender a pesquisar, como é que faz uma pesquisa correta, por exemplo. Fontes. Fontes.
Porque corretas. hoje as fake news estão aí. Exatamente. E a gente não pode simplesmente, né, ignorar o mundo digital. Hoje é um caminho sem volta, não podemos, Daniele? E os nossos filhos, eles estão inseridos nisso muito mais que a gente. Isso. Então, eu vejo que são prejuízos tanto a nível de aprendizado, como prejuízos na personalidade das crianças e adolescentes. Que, inclusive, duas características muito fortes que eu observo, por exemplo, na minha filha que tem 14, Sim. a questão da paciência e a questão, por exemplo, ela de tanto, às vezes, ela querer ver o celular ou ela já ouvir mensagens aceleradas, eles não têm mais paciência de ouvir ou de dialogar. De aguardar, de esperar. De esperar por conta de querer tudo que seja imediato, como são nas redes sociais, ou para não perder, Isso. ou então estão ali no meio de um vídeo, de algo que eles querem ver, a gente fala naquela hora e aquilo irrita. Sim. Então, algumas características que eu tenho certeza que são, assim, unânimes entre as mães. E a outra também, Daniele, que eu observo é a questão da timidez. Eu vejo que eu moro em apartamento, crianças e adolescentes, por vezes não nos cumprimentam, não olham nos nossos olhos, porque eles estão tão fechados naquele mundo. Isso acontece com os adultos também, claro. Fechados ali, que na hora que eles vão interagir, eles têm essa dificuldade. Sim. Nós temos essa dificuldade, não é isso? Temos essa dificuldade. Então, por exemplo, é um instrumento, por exemplo, para pessoas de baixa autoestima, ok? Que tem dificuldade de olhar, por exemplo, no olho do outro. Sim. Tá? É um instrumento de segurança. Então, eu não faço esse comportamento que é considerado, por exemplo, de educação, necessário, interagir, e eu estou ali tendo esse recurso. Não é? Então, tem uma questão também relacionada à baixa autoestima e a questão das liberdades, que fez com que, por exemplo, pessoas de baixa autoestima passasse a ter, de uma certa forma, um poder. Sim. Um poder para se manifestar nesse mundo virtual. Então, eu não consigo olhar, conversar, me posicionar no mundo presencial, mas muitos de nós conseguimos fazer tudo isso muito bem nas redes sociais, no mundo virtual. Veja só. Né? Então, também comum. Isso é incoerente. Sim. Então, existem, inclusive, estudos da convivência de dois eus. Eu sou uma pessoa, de repente, eu tenho uma personalidade dentro de casa, interajo pouco com minha família, mas eu sou super, né? Falo bem comunicativo nas redes sociais, tenho expertise, inclusive, no uso dos eletrônicos das redes sociais, né? Então tem essa questão, que também é incoerente para a nossa saúde mental. É muito rico, assim, é muito rico esse estudo, sim, não é, Daniele? Você que é expert nesse assunto. Daniele, eu queria aproveitar para você fazer um resumo do que a lei diz, né, para as pessoas terem a noção, porque elas ouvem muito só essa questão do celular, do tablet. Você podia fazer um resumo para a gente? Então, ela proíbe o uso, sim, dos eletrônicos, especial celulares, tablets, em sala de aula, no recreio e nos intervalos, sim, com o objetivo de proteger o aprendizado e a interação social. Então, vale ressaltar que a proibição não é da posse. Então, não é proibido levar o celular para a sala de aula. Inclusive, as escolas devem conversar com as famílias sobre regulamentar um protocolo de como é que vai ser isso. Sim. Né? E existem exceções, caso do próprio aprendizado, questões para fins pedagógicos, questões para, por exemplo, a questão de proteção das necessidades especiais, pessoas com deficiência que precisam, por exemplo, dos aparelhos celulares para ajudar na sua comunicação, para participarem, para estarem incluídos no ambiente escolar, por exemplo. Vai ser uma exceção. Sim. Certo? Certo. E existe exceção, assim, em relação à motivação, além de proteção da saúde mental? Lembrando a gente agora. Até já conversou sobre isso aqui, né? Sim, uma proteção do cyberbullying, em relação ao cyberbullying. Tema importantíssimo. Né? A proteção, o que mais? O acesso a conteúdos sexuais e de violência, né? Sim. Então, nós demos os aparelhos
celulares para os nossos filhos e não estamos lá para monitorar. E a escola também, obviamente, não vai dar conta para monitorar isso. Então a gente precisa entender que os nossos filhos estão correndo perigo, porque estão ali livres para ter acesso a todo tipo de conteúdo. Sim. E não é uma questão só, será que é a criança que vai... Não, chega para a criança. Né? A gente sabe que hoje tem esse movimento, né? Isso. Os conteúdos chegam até nós. Muitas mães proíbem, mas o outro coleguinha usa e acaba todo mundo usando. Também tem essa questão aí. E aí eu aproveito para te perguntar, Dani, já que você é dessa área, deve receber muitos convites para fazer palestras. Hoje existe um movimento educacional preventivo nas escolas em relação a isso, porque eu vejo a importância que é profissionais como você estar ali dando palestras, explicando desse perigo, explicando todas essas questões que nós estamos conversando aqui, porque é aquela história, a mãe, ela não consegue fazer milagre. Então, muitas vezes, o que eu digo para minha filha, ela não dá importância, mas se for dito pela mãe da coleguinha, por um profissional que foi na escola dar uma palestra. Você tem recebido, Daniele, assim, convites? Eu acho que a gente deveria, como mães, começar a criar esse movimento mais forte. Você não acha, não? Acho que é muito importante. O que eu estou vivenciando é a chegada dos pacientes e dos pais pedindo ajuda no consultório. Ou seja, já quando estão adoecidos. Exatamente. E que o interessante é essa prevenção, como em todas as partes, né, como na saúde física, mental, que a gente vê como é importante esse caráter preventivo, né, da situação. É necessário a gente aproveitar a lei, certo, para fazer um grande debate. Exatamente. Um debate nas nossas escolas, na sociedade, de um modo geral, porque também toda essa questão a gente precisa olhar para dentro do trabalho, para o nosso espaço do trabalho. E precisamos fazer esse debate na nossa casa. Né? Então, em vez de dizer assim, aquela fala, tá vendo, a lei está proibida, então agora eu vou proibir. Isso não vai funcionar. Exatamente. O debate é realmente um diálogo, né? Então, o que precisamos fazer? Muitas coisas precisamos fazer. Sim. Né? Primeira questão, Rosinha, vou te chamar de Rosinha, porque afinal à vontade, estamos você é muito casa. Querida. Primeira questão é autoobservação. Como estamos, cada um de nós, nos relacionando com as redes sociais, com os telefones, com o computador, com os nossos e-mails. Como estamos nos relacionando? Precisamos pensar sobre isso. Sim. Cada um de nós precisa olhar para si mesmo. Sim. A outra questão é consciência. Uma vez olhando para nós, precisamos entender como é que está essa relação. Eu consigo ficar separado do meu aparelho eletrônico, do celular? Eu consigo ter diálogos presenciais com os meus filhos? Quando eu estou em casa, eu realmente estou em casa ou estou me dividindo a atenção com o trabalho através das outras formas de me comunicar?